Boa tarde, vamos começar mais uma aulinha. No vídeo passado a gente começou a falar de sistema de partículas, falamos do centro de massa e da segunda lei de Newton para o centro de massa. Nós vimos que a força resultante, as forças resultante externa era igual à massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Bom, o momento linear ele é definido como, esse Pzinho minúsculo aqui é o momento linear de uma única partícula. Nós vamos chamar de P maiúsculo, vetor P maiúsculo, momento linear do sistema total. Esse P maiúsculo aqui vai ser P1 mais P2 mais P3 mais P4, a soma vetorial do momento de cada partícula, tá certo? Bom, para uma única partícula tem que momento linear, massa vezes vetor velocidade. Se eu derivar dos dois lados em relação ao tempo, eu vou ter dp dt igual a derivada em relação ao tempo de mv. Sendo m constante, ou seja, o nosso sistema é fechado, a massa não varia, eu tenho só a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. E massa vezes aceleração é igual à força resultante. Então, a derivada do momento linear em relação ao tempo é igual à força resultante. É uma outra maneira de nós escrevermos a segunda lei de Newton. Força resultante igual a dp dt. Se nós tivermos agora um sistema de partículas, eu tenho aqui momento linear do sistema de partículas vai ser igual à massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Se eu derivar dos dois lados, eu vou ter dp dt igual a massa vezes dv dt. Novamente, nosso sistema fechado, massa constante. E dv do centro de massa dt é a aceleração do centro de massa. Então, massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é a força resultante externa que está atuando sobre o sistema. Então, força resultante vai ser igual a dp dt. Agora, em uma colisão, quando um objeto colide com o outro, igual nós temos aqui essa bola colidindo com esse taco de beisebol, o que acontece? Há uma deformação aqui e um tempo pequenininho que a bola fica em contato com o taco. Ou seja, a bola ela vem com uma certa vetor velocidade, bate no taco, aí dura um pouco, vai comprimindo ali até chegar a uma força máxima e depois voltar, invertendo o sentido do vetor velocidade. Durante esse tempo que ela fica em contato aqui, a força varia dessa maneira do gráfico aqui, olha. Em T1 é o momento que começa a colisão. Aí vai ter um instante em que a força vai ser máxima, nós vamos ter ali uma compressão máxima e depois vai começar a se soltar do taco. Por exemplo, né, um taco e uma bola. Aí até desprender completamente do taco em T final. Essa área abaixo da curva aqui, do gráfico força versus o tempo, a área abaixo da curva é chamada de impulso da colisão. Por que é a área abaixo dessa curva? Porque se nós olharmos aqui, através da segunda lei de Newton, que força é igual à taxa de variação do momento linear em relação ao tempo, passo dt para o outro lado, integra dos dois lados, eu vou ter que integral de dp é igual a integral do vetor f, né? F dt, onde a força varia com o tempo. De um T1 até um TF. Imediatamente antes da colisão, imediatamente após a colisão. Durante mesmo o tempo que está em contato ali. Essa integral aqui, ela é definida como impulso. E a gente sabe que a integral é a área abaixo da curva. Então, eu tenho integral de f dt, vai ser a área abaixo da curva de f versus t. Agora, uma outra coisa que nós temos que ver, que aqui do lado de cá é integral de dp. Eu vou ter o ΔP, a variação do momento linear.
P final menos P inicial. Então, o impulso, além de ser a integral de f dt, também é igual a ΔP. Nós podemos pegar aqui uma aproximação, uma força média de um TI até um TF, de tal maneira que essa área, né, a mais aqui, seja praticamente igual à área que nós estamos deixando de fora. Então, a força média produz a mesma área sobre a curva. Então, tem como encontrar uma força média cuja área abaixo dessa curva vai ser igual à área abaixo dessa outra curva aqui. Depois eu vou fazer vários exemplos, tá certo? Desses exercícios. Conservação do momento. Vamos voltar aqui. O momento não é a derivada do momento em relação ao tempo não é igual à força? Se a força resultante for igual a zero, eu vou ter que a derivada do momento em relação ao tempo é igual a zero. Então, quer dizer que P é uma constante. Né? A derivada de uma constante não é igual a zero. Por isso que P é constante quando a força resultante é igual a zero. Se a componente da força total externa aplicada a um sistema fechado é nula na direção de um determinado eixo, a componente do momento linear do sistema em relação a esse mesmo eixo ela é constante. Então, não necessariamente o vetor precisa se conservar. Eu posso ter conservação só em um eixo. Se eu tiver a força resultante em x igual a zero, o px vai ser constante. Px inicial vai ser igual a px final. Se a força não for constante nem em y nem em z, aí o py e o pz não vão se conservar, certo? Posso trabalhar separadamente com as componentes, caso o vetor total, né, todas as componentes não se conservem. E durante uma colisão, eu posso ter dois tipos, uma colisão elástica e uma colisão inelástica. Como eu identifico se ela é elástica ou inelástica? Numa colisão elástica, a energia cinética vai se conservar, ou seja, a energia cinética imediatamente antes da colisão vai ser igual à energia cinética imediatamente após a colisão. Vamos supor que nós tenhamos uma bolinha dessas que quicam pra caramba, né? Eu abandono essa bolinha, ela vai, antes dela chegar no piso, ela vai chegar, imediatamente antes de tocar o piso, ela vai chegar com uma certa velocidade, logo ela vai ter uma energia cinética. Ela vai colidir e voltar. Imediatamente após a colisão, ela vai ter uma velocidade com que ela vai retornar a trajetória, subindo agora. Bom, se essa velocidade de chegada foi igual à velocidade de subida, após a colisão, a energia cinética se conservou. Então, essa colisão foi elástica. Como que eu sei? Bom, eu posso ver a altura que eu abandonei essa bolinha. Se ela, depois de quicar, voltar à mesma altura, é porque a energia cinética se conservou. Né? Porque ela transformou a energia cinética depois da colisão em energia potencial gravitacional e conseguiu atingir a mesma altura em que foi abandonada. Ok? A colisão inelástica é quando a energia cinética não se conserva. Agora, nós temos a colisão perfeitamente inelástica, que é quando o objeto bate e gruda, tá certo? Como, por exemplo, em um pêndulo balístico. Essa bala aqui, na hora que ela bate nesse bloco de madeira, se ela ficar alojada no bloco de madeira, essa colisão vai ser perfeitamente inelástica. Então, bateu e ficou grudado, eu já sei que é colisão inelástica. Mas ela pode bater, não ficar grudada e ser inelástica. Por quê? A condição para ser elástica é que a energia cinética se conserve, tá certo? Aí você vai poder fazer
em um exercício, considerar a conservação da energia cinética, se a colisão for elástica, ou não vai poder considerar se for inelástica. Conservação do momento linear. Se a somatória das forças externas for igual a zero, o momento linear se conserva. Tá certo? Se nós tivermos colisões em mais de uma dimensão, imagine que você esteja numa mesa de sinuca, aí joga essa bolinha M1 aqui para bater na M2. A M2 vai para um lado, fazendo um ângulo θ2, a M1 vem para o outro lado, fazendo um ângulo θ1. M2 fazendo um ângulo θ2 e M1 fazendo um ângulo θ1. Então, durante esse processo, eu tenho o quê? Como que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, se for elástica, a energia cinética vai se conservar. Energia cinética antes da colisão, imediatamente antes da colisão, energia cinética da partícula 1 mais da partícula 2 vai ser igual à energia cinética final da partícula 1 mais a energia cinética da partícula 2 final. Ou seja, nesse exemplo aqui, M2 está em repouso, então eu vou ter só mv1 inicial quadrado sobre 2, mais m1 v1 final quadrado sobre 2, mais m2 v2 final quadrado sobre 2. Lembrando que aqui na energia cinética a gente usa o módulo da velocidade, o módulo de v1 e o módulo de v2. Então, você vai ter que decompor v1 em x, em y e calcular o módulo, que é raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, certo? O momento linear já é um vetor, né? A energia cinética ela é um escalar, por isso que eu tenho que fazer o cálculo do módulo das velocidades aqui. Já o momento linear ele é um vetor, então eu posso trabalhar com a componente x e com a componente y. Na componente x aqui, eu tenho velocidade só de m1. Então, eu tenho m1 v1 inicial mais m2 v2 inicial, só que v2 inicial é zero. Igual a m1 v1 final cosseno de θ1, ou seja, componente de v1 no eixo x, mais m2 v2 final, módulo de v2 final, cosseno de θ2. Aí eu vou ter que decompor v2 final no eixo x aqui. No eixo y, nesse exemplo aqui, não tem velocidade em y inicialmente, então é zero. E depois da colisão, imediatamente depois, eu tenho M1, V1, final, seno de θ1. Observa o sinal negativo aqui, porque a componente de V1 final aqui, ela está contrária ao meu eixo Y. Mais M2, V2 final, seno de θ2, que é a componente de V2 no eixo Y. Meninos, por hoje é só. O próximo vídeo vai ser resolvendo exercícios sobre esse assunto, ok? Fiquem ligados. Uma boa tarde para vocês e até logo!